Marcelo, tem gente que nem estava na Praça dos Três Poderes, que foi presa no dia seguinte no quartel-general do Exército. A gente viu há pouco tempo, eu não me lembro agora qual dos ministros, foi o Alexandre de Moraes, negou, tinha lá um depoimento de uma testemunha, a Giovana era o nome dela. Ela falou, eu cheguei depois, o motorista do ônibus que me levou, ele pode comprovar que eu cheguei depois, eu fui presa no dia seguinte no quartel-general do Exército, eu nem estava na Praça dos Três Poderes na hora da confusão. Algo Mas o inacreditável. Clesão Bom, também não estava. O Clesão não estava. Ele comprovou que as câmeras de segurança do estabelecimento de bebidas dele as câmeras mostram que ele chegou depois que já não tinha mais bagunça, tumulto. Ele chegou quase 5 da tarde e, por curiosidade, entrou ali nos prédios para tirar foto, para fazer imagens. Os policiais vieram e falaram: olha, o senhor precisa sair daqui, nós vamos acompanhar o senhor até ali no ônibus com todos. E ele, sabendo que ele não tinha feito absolutamente nada, ele foi. Tanto que no processo dele, eu li o processo todo dele, eu conversei com o advogado dele, o doutor Ezequiel, porque eu escrevi um longo artigo na Revista Oeste há 2 semanas, porque eu queria traduzir para o inglês, foi traduzido, já espalhei aqui também. E o processo dele, até os policiais testemunharam, não teve resistência, foi super solícito. O que nós pedimos, ele fez e ele disse: daqui a pouco eu estou em casa. Ele não estava nas manifestações. Ele chegou lá depois das manifestações. Isso foi comprovado por imagens. Imagens que o Flávio Dino esconde até hoje, apagou, engoliu, botou na geladeira, não sei. O Clesão mostrou as imagens do momento em que ele saiu do estabelecimento. Ele chegou lá às quase 5 da tarde e depois de 7 pedidos para que ele saísse por questões de saúde gravíssimas, gravíssimas, a própria PGR dizendo ele precisa sair, liberdade condicional, coloque uma tornozeleira, o que o senhor quiser, mas ele precisa sair. E durante 80 dias, da manifestação da PGR até a morte do Clesão, foram 80 dias que o Alexandre de Moraes deu de ombros e o Clériston da Cunha nunca esteve nas manifestações. Nunca. E morreu. E isso faz a gente pensar também no papelão daquele general e das Forças Armadas e de policiais que se prestaram, né, a esse serviço de enganar essa população inocente, mantê-los ali para entregar a alguém como Alexandre de Moraes. Quer dizer, que vergonha. Se vangloriando, né, de que fizeram isso. É uma outra coisa espantosa, Diga, né? Marcelo. Uma outra coisa espantosa é a prisão preventiva da Débora por 2 anos, né? Que, aliás, continua, só que agora é domiciliar. Né? Eu trabalho com execução penal, trabalho, né, na área criminal, hoje em dia trabalho mais com habeas corpus, para dar parecer no habeas corpus. Vocês não têm ideia do número de mulheres presas em flagrante por tráfico de drogas que são soltas porque têm filhos, crianças. Essa é a alegação. Né? E os pedidos são aceitos. Adriana Anselmo, que era casada com Sérgio Cabral, condenada, não é o caso da Débora, né? Ela estava condenada já, né? E foi libertada por isso. Sim, sim. Nesses casos, nesses processos de tráfico, antes da condenação, elas são liberadas porque a alegação é essa, né? Não, tem que ser beneficiadas, porque a lei diz que se a ré tiver filho criança, menor, tem direito de responder ao processo em liberdade. E aí você, primeiro, você nega esse direito, você concede esse direito a traficantes, né? Os traficantes têm utilizado bastante mão de obra feminina por causa disso, aqui no Rio. Né? Essa é uma das razões. Então você concede esse direito a uma traficante. E quando eu falo traficante no Rio, pelo amor de Deus, né? É integrante de facção criminosa. Não tem negócio de freelancer aqui no Rio de Janeiro, traficante freelancer. É comando vermelho, é barra pesada. Tá? E aí você nega esse direito a uma cabeleireira sem antecedentes criminais. Tá? Bom,
que, em última análise, cometeu um crime de dano, isso forçando a barra, porque a rigor o crime dela nem de dano é de pichação. Pena de 3 meses a 1 ano, se não me falha a memória. Né? Eu nunca vi uma pessoa responder a um processo por crime de dano, muito menos de pichação, presa. Nunca vi. Você responde ao processo em liberdade, no final você é condenado a uma pena de cesta básica, de multa, de prestação de serviço à comunidade. Né? Você aguarda o julgamento, até porque essa é uma questão muito, muito presente na justiça criminal, né? Que a gente chama de princípio da homogeneidade. Se a sua perspectiva é ser condenado a uma pena que não é de prisão, por que você vai aguardar preso o julgamento? Não faz sentido, não bate uma coisa com a outra. Né? Você vai ficar preso aguardando um julgamento que, na pior das hipóteses, vai condenar você a uma pena de multa ou de cesta básica ou de prestação. Então, você tem que aguardar esse julgamento solto. Né? E tudo isso foi rasgado no caso da Débora. Né? Agora, já que a gente entrou no caso da Débora Lacombe, não sei como é que está aí a questão das pautas, né? O doutor Ives Gandra Martins lembrou de um outro aspecto. Uma vez que ela foi, pelo menos até aqui, o Fux pediu vista e disse que queria rever a dosimetria. Mas uma vez que ela foi condenada a 14 anos, a gente também pode trazer esse argumento que é o contrário. Eu nunca vi alguém condenado a 14 anos poder se beneficiar dessa prerrogativa. O que quer dizer o seguinte, quer dizer que é tudo político, quer dizer que sentiram a pressão, ainda bem que ela continua presa, preventiva, com tornozeleira, domiciliar, mas está perto dos filhos, e todo o Brasil Decente comemorou isso, com toda razão. Mas mostra o grau de inconsistência e politização de tudo da caneta do Alexandre de Moraes. Quer dizer, é um negócio assim, não tem critério. Né? Ele diz que ela é perigosíssima porque com isso aqui, escrito numa estátua, perdeu Mané, ela quase implodiu a República Brasileira. Mas ele manda ela para casa. Então, não há critério. O que quer dizer que é tudo político e quer dizer que a gente tem que triplicar a pressão, porque só funciona a pressão política contra políticos. Posso fazer uma pergunta, Lacombe? Já que a gente entrou aqui na seara da Débora e desse papo que às vezes a gente gosta, a turma aqui do chat também gosta. Estaria mais para frente, mas vocês podem mexer aí que eu me ajeito aqui com o Binha, não tem problema. Tá bom. Eu aproveitar a presença aqui do professor. Professor, nesse caso da Débora, o Alexandre colocou 14 anos. O Dino votou com o relator. O Fux pediu vistas. Qual é o trâmite para que a Débora... Porque já há uma condenação, né, por parte do Alexandre de Moraes e do Flávio Dino. Existe algum caminho para que essa pena não siga esse caminho absurdo de realmente 14 anos? O Fux pode fazer alguma coisa nesse sentido ou pedir vistas para sempre? E aí, não sei, eu estou fazendo uma pergunta completamente de leiga. Qual a solução? Vamos imaginar que o ministro Fux tenha um momento de clareza no coração dele ali e pense, eu preciso consertar isso para a maneira correta. O que pode ser feito nesse caso, professor? Nesse caso, a gente trabalha com uma coisa chamada voto médio. Né? Se todos votarem pela condenação, mas com penas discrepantes... Vamos imaginar, faltam 3 votos, não é isso? Na Câmara, na turma. Vamos imaginar que sejam 3 votos pela condenação. Tá? Um seja a condenação a, digamos, 3 anos pelo crime de dano, que seria uma pena máxima, tá? E 2 votos também pela condenação a 2 anos, digamos assim. Né? Então, você vai pegar... a maioria não quer que ela seja condenada a 14 anos. Tá? A maioria quer que ela seja condenada a 3 anos ou menos. Então, dentro desses 3 anos ou menos, você vai ter ali uma pena fixada em 2 anos. Isso seria a possibilidade, né, da pena pelo voto médio. Né?
Não estou dizendo que isso vai acontecer, não, né? Seria muito otimismo da minha parte, porque as pessoas estão confundindo tem gente confundindo a soltura da Débora com a absolvição. A Débora não foi absolvida e ela continua correndo o risco de ser condenada a uma pena absurda. Para mim, qualquer pena, além do crime de dano, é absurda. Né? Mas isso, em tese, pode acontecer. Pode acontecer que os 3 ministros que ainda não votaram fixem uma pena, julguem parcialmente, julguem improcedentes as outras acusações, ou seja, as acusações dos outros crimes, e julguem procedente apenas a acusação relativa ao ato do batom na estátua. Né? E aí, se fosse classificado como crime de dano, pegaria uma pena de até 3 anos, que, a meu ver, não caberia, porque ela é ré primária. A tendência no Brasil também, é importante que as pessoas saibam isso, é que réu primário e sem antecedentes, a tendência é receber a pena mínima. Qualquer acréscimo tem que ser muito bem justificado. Então, se o batom na estátua, dano a patrimônio público, for 1 a 3, a Débora, a princípio, tem que pegar 1. Tá? E 1 ano é pena para ser substituída. Pena de 1 ano não se cumpre. É substituída por ela pena já cumpriu alternativa. 2. Olha que absurdo. Pois é, isso que eu tô. Agora, olha que absurdo. Hoje, professor Marcelo, na velha imprensa, tratam com naturalidade os bastidores da corte mais promíscua e cheia de vazamento do planeta, que alguns ministros estão incomodados com a dosimetria, com o grau de radicalização do Alexandre, mas não sabem o que fazer, porque ele precisa dessa narrativa, e eles são cúmplices da narrativa, de que não foi apenas um batom, é uma tentativa de golpe, não depredação. Então eles não sabem o que fazer. Eu quero lembrar também que o único jornal sério dessa velha guarda, a Gazeta do Povo, nosso parceiro aqui, escreve no editorial de hoje: as autoridades que mantiveram Débora presa por tanto tempo sem motivo, negando-lhe o direito de estar com a família, e que agora pretendem condená-la sem provas, demonstraram sua torpeza moral e sua inépcia jurídica. Ou seja, estão reagindo a uma pressão porque o caso da Débora furou bolha. Furou bolha, mexeu até com alguns isentões. Né? Agora, de novo, tudo político. O absurdo do caso da Débora continua. E nós não podemos olhar isso como uma coisa, ufa, que bom, então relaxa. Aliás, como você disse, né? Ela ainda pode ser condenada. Se eu sou ela, eu tento fugir para a Argentina hoje. Porque, de novo, ela está ainda à mercê de perseguidores implacáveis e com viés psicopata. O caso da Débora já chegou aqui também, consta, nos bastidores do Senado americano. Já chegou aqui também. Agora, professor, mais uma pergunta. Esse pedido de vistas do ministro Fux, isso tem uma data? Ele precisa responder dentro de um certo período? Que período é esse? Tem um prazo, sim. Eu não estou lembrado exatamente qual é, mas não pode mais ficar indefinidamente com vista, não. Com vista aberta. Ele tem um prazo para apresentar o voto dele. Não pode ficar era 90 dias e mudou para 45, né? Não sei. Eram 3 meses, agora, se não me engano, eram 3 meses. Agora, ele devolvendo, então, ele tem que votar logo em seguida? Sim, ele tem que votar. Ele tem que votar, e a questão delicada é exatamente essa que o Constantino falou, porque para dar uma pena decente a Débora, uma pena compatível com o que ela fez, que é uma infração de pouquíssima gravidade, né? Ele tem que negar justamente a questão do golpe. Porque, veja, para que ela seja condenada na tentativa de golpe, abolição, aliás, é um bis in idem, né? Tentativa de golpe, abolição do Estado Democrático de Direito, aí já tem outro erro, mas enfim, você tem que provar, e você não tem essa prova de que aquele grupo saiu de casa para a Praça dos Três Poderes para derrubar o governo. E esta prova, meus amigos, não existe. É mera narrativa, não existe. Não existe. Tem o quê? Tem o quê? Tem grupo de WhatsApp deles? Tem mensagem? Olha, domingo vamos derrubar o governo? Não tem nada disso. Não tem absolutamente nada. E aí você derruba, não é a condenação da Débora, você derruba a condenação de todas essas centenas de réus que já pegaram 14, 15, 17 anos em razão desses crimes. Né? Então,
É dessa. Eu digo a vocês, com absoluta certeza, um juiz de primeira instância, sério, absolveria todo mundo, a não ser nos crimes de dano, aqueles casos individuais, o cara que quebrou o relógio, a pichação do batom. Mas essas acusações, um juiz de primeiro grau, todos os juízes que eu conheço, concursados, absolveriam todo mundo. Talvez um ou outro lá daquelas associações de juízes esquerdistas, militantes, mas os juízes, em geral, absolveriam todo mundo. Quer dizer, tem um plano? Cadê? Combinaram? Tem interceptação telefônica? Onde é que está provado que eles saíram para dar um golpe? Qual é o elemento que você tem? Não, eu tenho a impressão que não. Impressão não pode. Tá? Eu quero um elemento probatório concreto. Não tem? Próximo caso. E a denúncia é assim, né, professor? 272 páginas de... ficção. Parece, talvez, um plano, quem sabe... Potencialmente, a palavra mais usada. Eu só não digo que mereceria o Oscar de melhor roteiro de ficção, porque é bem ruim, né? Não é melhor, é péssimo, mas é um roteiro de ficção. É um filme de bananas do Woody Allen, professor Marcelo. É um pastelão. É esse.